Nós temos ensinado continuamente sobre Efésios 4. Deus concede uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios de Cristo que foram dados para a edificação do corpo de Cristo, foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, foram dados não para o entretenimento, não para a diversão, não para o estilo pós-moderno de igrejas e eventos, mas para a edificação do corpo de Cristo. Nós cantamos algumas músicas hoje pela manhã, mas tem 2 músicas que são músicas muito estranhas no contexto evangélico popular. Embora sejam 2 músicas que só falam a palavra. São estranhas porque grande parte das pessoas não estão acostumadas a proclamar o texto bíblico. Estão acostumadas a pedir ao Senhor, eu no centro, me abençoa, me ajuda, minha alma. E nós declaramos aqui, suficiente. Essa palavra nem é muito comum em música. Cristo é suficiente. E ainda que seja uma letra estranha para a música, que eu e você possamos resgatar e sermos quem canta mais intensamente essas coisas que podem ser estranhas para outros, mas são a palavra. Cristo é suficiente. Suficiente para o corpo, suficiente para a igreja, suficiente para nós. E que eu e você cresçamos no conhecimento do que é o fundamento bíblico acerca do reino de Deus, acerca da igreja, acerca de cada um de nós. Por isso nós intensificamos estudar a palavra, ministrar a palavra, conversar entre nós o que está na palavra. Nós não temos necessidade alguma de ir a público para manifestar nossa opinião, o que a gente acha, o que a gente pensa, mas colocar luz, e colocar luz é ministrar e compartilhar a palavra. E desde o início a igreja, nós ensinamos continuamente esses 5 ministérios. Foram dados para que a igreja seja a igreja, para que eu e você na igreja, no corpo de Cristo, cresçamos, sejamos aperfeiçoados. E alguns elementos nós vamos intensificando porque são de muita importância para a nossa vida como igreja hoje. Há uma necessidade de entendermos o que é o presbítero e o que é o diácono. Presbíteros são homens do governo, coluna de governo da igreja. Diáconos são homens e mulheres da coluna de serviço na igreja, autoridades de Deus. Mas, além dessas 2 colunas, uma igreja local precisa conhecer, entender e investir os membros, cada um de nós, no entendimento da coluna de governo, que é presbítero, da coluna de serviço, que são os diáconos, mas dos 5 ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A gente enfrenta a dificuldade de que esses termos se tornaram títulos. Então, uma pessoa que fez seminário, ela passa a ser um é normal. Já não é tão normal a gente aqui entre nós chamar alguém de o apóstolo. Apóstolo Joaquim, venha por favor. Mas muitas igrejas é costume chamar alguns líderes de apóstolos. E criou-se também a ideia de que se eu sou pastor e quiser subir um nível, eu me candidato a ser um apóstolo. Então já não sou mais pastor. Então, essas cadeiras aqui só para apóstolos. E mesmo que exista um número muito grande de pessoas não concordando, ou resistindo, ou criticando que haja apóstolos,
existem muitos apóstolos, irmãos. E aqueles que são apóstolos por encargo de Deus, a maioria deles nem leva o título. Você nunca ouviu alguém chamar o John de apóstolo aqui. Apóstolo John, por favor. Mas o John é um apóstolo de Cristo para a igreja. E nós somos nesses anos todos muito, mas é muito edificados pelo ministério apostólico do John. Algumas igrejas é comum, não o apóstolo, mas o profeta. Muitas igrejas do estilo mais pentecostal é muito comum que alguém chama profeta Sebastião, por favor. Vamos pedir a oração aqui, profeta Sebastião. E alguns, até na hora de se apresentarem, falam assim, qual que é o seu nome? Profeta Sebastião. Qual o seu nome? Pastor Sóstenes. Não, eu só perguntei o nome. Pastor Sóstenes. Não, só o nome. Sóstenes? Ah, tá. Mas eu gosto que me chamem de pastor. Porque o título se tornou algo muito, muito pesado no contexto religioso. E acontece que pastor é tranquilo, pastor está liberado, pastor pode em todas as igrejas, pastor pode em todos os lugares, mas é possível que para muitos o pastor seja só um título. O entender quem é um pastor é mais importante do que saber quem tem o título de pastor. Isso é de extrema importância, muita importância. Eu tenho uma cidade que já há muitos anos, desde 1998 eu vou a essa cidade, foi a segunda cidade que eu comecei a ir nos Estados Unidos, e é a cidade que eu mais fui na minha vida, chama-se Worcester. Worcester é uma cidade muito importante, perto de Boston. Ela é a cidade capital de um lugar que é tomado como o nascedouro dos Estados Unidos. O lugar dos pilgrims, o lugar dos que aventuraram e instalaram, que inauguraram, que empreenderam os Estados Unidos. É um lugar muito importante, muito especial. É uma cidade que eu gosto demais. E naquela cidade houve um pastor chamado Richard Baxter. E esse pastor, ele foi pastor nessa cidade vindo da Inglaterra nos anos 1615 e 1691. É muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E esse pastor, Richard Baxter, ele é considerado uma referência com seus livros e com sua vida, seu testemunho do que é o ministério pastoral. O que é ser um pastor? Primeiro, ele coloca da seguinte forma: um pastor é aquele que guarda a palavra. Um pastor tem uma missão de guardar a palavra. Priorizar a palavra. Abrir mão das suas opiniões, do que você gosta, do que acha, do que pensa, e manifestar o que a palavra diz. Mas me responda, isso é só para o pastor que fez seminário ou isso é para você também? Sim ou não? Isso é para você também. Ele vai ensinar, ele vai proteger a verdade. E como eu tenho ensinado aqui no ministério primogênito, no sacerdócio primogênito, como é minha missão com a Dani, agora com outros líderes, guardar os tesouros que Deus deu à igreja local. Isso faz parte do ministério pastoral. Eu ainda vou compartilhar com vocês em algum momento sobre um outro ensino, além de sacerdócio primogênito, que é continuidade. O pastor é aquele que cuida de guardar a continuidade. Algo muito difícil de acontecer numa geração como a nossa hoje, num tempo pós-moderno em que possivelmente a maioria das pessoas já não se preocupa com vínculos, com tradição, com continuidade. Estão criando coisas novas, inventando coisas novas, e tem que ser tudo novo, tem que ser tudo diferente. Isso é muito bom muitas vezes, mas sem prestar atenção na continuidade. E um pastor faz isso. Um pastor, além de guardar a palavra, é alguém que cuida
das vidas, acompanha pessoas, famílias, cuida nas crises espirituais, cuida para sustentação, cuida para conselho, cuida para todas as questões terrenas, temporais, cuida para as questões da eternidade. Um pastor tem essa missão, independentemente de ter um título. E essa missão é só para alguém que fez seminário ou isso é para você? É uma outra forma de ver sem a lente da religião. Quem é pastor? Qual que é o pastor? Não, eu só quero falar com o pastor. Eu só aceito ser atendido pelo pastor. Quem é pastor? E se fez seminário, já leva o título de pastor. E inúmeras pessoas nem são pastores. Nesta semana, eu disse a um médico, agradecendo a ele por algumas questões, eu disse a ele assim: existem muitos médicos que são mais pastores do que muitos pastores. Ser médico, ser um psicólogo, ser um terapeuta, é um encargo divino, é uma vocação pastoral, porque cuida de vidas. Não precisa da chancela de um seminário para cuidar de vidas. Não precisa de um título ou de um diploma para cuidar de vidas. Um marido, um pai, uma mãe, uma esposa, tem um encargo de Deus de cuidar de vidas. Tem um encargo pastoral, que é um dos 5 ministérios de Cristo, para a edificação do corpo, para o aperfeiçoamento dos santos, e vai atuar não só nos dias de culto, no domingo, ou no escritório durante a semana da igreja, vai atuar em casa todos os dias. Ministério pastoral. Um amigo, uma amiga pode ser um pastor. Eu já fui falando de Jesus, eu já fui pedindo, eu vou orar por você, eu já fui entregando uma palavra, um texto bíblico, eu já entreguei um livro, está cuidando de vidas. Um pastor guarda a palavra, um pastor cuida de vidas, e um pastor forma discípulos, conduz pessoas à maturidade em Cristo, forma novos líderes, investe na vida de cada discípulo de um rebanho para o crescimento intelectual, emocional, espiritual, ministerial. Mas isso também não é só atributo de alguém que tem o título de pastor, mas todos nós. Todos nós. Se Cristo está em você, você deve exercer o ministério apostólico, você deve exercer o ministério profético, você deve exercer o ministério pastoral, evangelístico e de ensino. Isso está em você. Se você acha que não, se você acha que é incapaz, se você nunca tomou iniciativa, hoje é um dia para você falar assim: Deus, me desperta, porque eu não quero chegar no céu descobrindo que um mundo de coisas eu nem tomei conhecimento. É certo que, segundo o mesmo texto, Deus levanta alguns, como levantou o John, para ser alguém, tempo integral, no ministério apostólico. É certo que Deus levanta alguns, mesmo que não com tempo integral, também o seu trabalho secular, chamado secular, mas Deus levantou para um ministério profético, ou apostólico, ou pastoral, ou de ensino. Nós temos irmãos aqui a quem Deus deu o ministério de ensino. E tem sua profissão, tem o seu trabalho. Deus concedeu esses ministérios. Deus concedeu para que eu e você sejamos aperfeiçoados. E, sobretudo, o ministério pastoral, que envolve mais detalhes ainda do nosso dia. Mas, nesses detalhes, em todo o tempo, você vai precisar da manifestação de Cristo em você para liberar uma palavra profética. E é por isso que muitas coisas não acontecem, talvez, nas nossas vidas, porque nós não atinamos para o fato de que Cristo está em nós
E Ele pode se manifestar por meio de quem Ele é. Ele é o ministério profético. Cristo é profeta. E se Ele está em mim, eu quero liberar palavras proféticas. Eu quero entender como funciona o reino. E eu quero cuidar das pessoas a quem o Senhor colocou perto de mim. Marido, esposa, filhos, netos, familiares, vizinhos, colegas. Não, no trabalho eu não misturo as coisas, pastor. No trabalho não se mistura as coisas. Não, não se mistura mesmo. É por isso que você precisa orar por aquelas pessoas. Não se mistura mesmo. É por isso que você precisa buscar do Senhor sabedoria para encontrar uma porta por onde você libera uma palavra, onde você leva luz, onde você vai ser a única forma, o único canal daquela vida, conhecer o Evangelho. Eu quero cuidar de vidas, Senhor. Eu quero cuidar de vidas. Paulo diz em Atos capítulo 20, verso 28, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Esse irmão, Richard Baxter, ele traz algumas coisas no seu livro de muito, mas é muito valor para todos nós. E uma das questões que ele trata sobre o ministério pastoral é, primeiro, o pastor precisa cuidar da própria vida espiritual. E eu insisto, ele está falando de alguém que fez seminário e tem o título? Quem mais precisa cuidar da sua vida pessoal, profissional, espiritual? Mas certamente, quem Deus separou para um ministério intenso à frente de um rebanho, seja sua casa, seu casamento, sua família, seja eu e a Dani aqui no pastoreio, no presbitério da igreja, seja Marcos, Cosmélia, Arthur, Cristina e outros líderes que Deus está levantando, nós precisamos cuidar da nossa própria vida espiritual. Você me vê aqui ministrando, você vê um dos nossos líderes ministrando, você precisa se lembrar que tanto nós quanto você precisa cuidar individualmente da vida espiritual. A vida espiritual não está na mão do pastor, a vida espiritual está na sua responsabilidade. O pastor conduz, mas você vai cuidar da sua vida, dos seus filhos, do seu cônjuge, do seu trabalho. A vida espiritual tem que tocar. Segundo, Baxter fala também sobre o pastor precisa guardar o coração. Você vê o pastor aqui, você recorre ao pastor inúmeras vezes, ou talvez você vá ao pai e o pai resolve, porque isso é uma dádiva de Deus, termos pessoas à nossa volta que cuidam de nós. Mas você não tem noção do quanto um pastor precisa cuidar do coração. Mas será que é só um pastor, o pastor da igreja que precisa cuidar do coração, ou você também? Uma vez que estamos aprendendo que Cristo está em nós, então está em nós os 5 ministérios, eu também vou cuidar de vidas, então eu também preciso guardar o coração. Fiquei muito magoado, sabe? Muito magoado. O pastor precisa cuidar o tempo todo de não se magoar. E talvez você tenha ouvido outras pessoas na sua família, mas fiquei muito magoado, no trabalho, no ambiente, estou muito chateado com fulano. Todos nós precisamos cuidar do nosso coração. Todos nós. A palavra nos diz assim, eu tenho que guardar acima de todas as coisas, eu preciso cuidar do meu coração, porque nele estão as fontes deles, ou do coração, nele está a fonte da vida, todas as coisas, flui, se azedou o coração, azeda tudo. E talvez você foi colocado numa família para cuidar daquela família. Talvez seja o primeiro ministério, sacerdócio primogênito, o primeiro a se converter. Mas você tem umas... Não gostei, porque em 1963 falou isso, não deixou ir, não me convidou para o casamento. Eu e você precisamos guardar o coração. Quando o diabo pinça
nosso coração pode ser irreversível. Nós vamos olhar para todos os lados e nós vamos ver culpados o tempo todo, mas nós nunca vamos enxergar que eu precisava ter cuidado do meu coração. O pastor precisa cuidar do coração porque inúmeras vezes a gente não entende por que ela ainda não deu atenção ao que foi orientado. Por que ele ou ela estão pensando contra? Por que se ofenderam com isso ou com aquilo? Eu quero insistir. Não é só com alguém que tem o título de pastor. Porque grande parte nem deveria ter o título de pastor, porque não tem o ministério para o corpo de Cristo de pastor. Talvez tenha um ministério de administrador. Talvez o ministério seja de ensino. Por isso você vai ver muitas pessoas que têm o título de pastor, como eu tenho, e às vezes não flui tanto quanto você gostaria em determinadas áreas, porque não é a área dele. E só o fato de na religião dar-se o título de pastor para quem fez o seminário, ou quem lidera a igreja já leva o título de pastor, a gente acaba confundindo tudo. Nós estamos continuamente ensinando que nem todos são para um ministério pastoral como ofício, mas todos vamos cuidar de vidas. Todos vamos cuidar de vidas. Esse irmão fala sobre cuidar da própria vida espiritual, guardar o coração e terceiro, viver o que ensina. Viver o que ensina. Graças a Deus não sou eu que ensino. Graças a Deus eu não sou pastor. Graças a Deus. Olha, ainda bem, porque Deus sabe das minhas limitações, sabe? Deus sabe também, a minha família, o tempo que eu estou vivendo, eu tenho que resolver isso na vida, eu não estou tendo tempo, agora minha faculdade. Se Cristo está em você, você tem um ministério em Cristo, seja apostólico. Como assim eu tenho um ministério apostólico? Já foi dito aqui hoje. Nós levantamos as mãos, nós abençoamos você que veio a um culto, e graças a Deus que veio, para se nutrir da palavra, para se nutrir da comunhão. Agora você vai ser abençoado para ir embora para a sua semana de trabalho. E tomara que encontre na pequena célula, pequeno grupo, tomara que se encontre no culto de oração, tomara que se encontre com irmãos em outras oportunidades, não seja só daqui domingo que vem, mas você vai sendo liberado para uma semana de trabalho para ser um apóstolo. A palavra apóstolo não é um título, é uma palavra grega que significa enviado. Então Paulo, quando estava dizendo assim, não, porque eu enviei uma encomenda pelo correio, Paulo está dizendo assim, porque eu apostolei uma encomenda pelo correio. Eu mandei, eu enviei. E é claro que, olhando teologicamente, a palavra é para quem foi enviado, uma pessoa enviada como missão. E você e eu somos enviados para atuar no casamento, na casa, no ministério. E talvez seja necessário um ensino. Cristo está em você para ser um mestre. Talvez seja necessário o evangelizar. Cristo está em você para ser um evangelista. Talvez seja necessário uma palavra profética. Cristo está em você para uma palavra profética. Talvez seja necessário uma visão empreendedora de apóstolo. E você enxerga, Deus está trabalhando em você. Esse irmão fala sobre cuidado de almas, sobre cuidar de pessoas que resistem à verdade, cuidar de pessoas que se afastam da fé, cuidar de conflitos em casa ou na igreja, cuidar do sofrimento. É possível que você esteja aqui, venha domingo, está muito abençoado, muito feliz e não tenha noção de pessoas que estão debaixo de sofrimento, de problemas, de atritos, às vezes de fortalezas.
às vezes de pecados. Tudo isso para que Cristo flua no nosso meio. Imagina a loucura de pensar, intuir, imaginar que Cristo flui só por conta de alguém que tem o título, ou de alguém que é o pastor da igreja. Cristo flui no seu corpo. Cristo flui entre todos nós. Cada irmão que veio ministrar aqui está sendo semeado, investido, está sendo conduzido, acompanhado, ministrado para fluir. E olha como fluímos no louvor, olha como fluímos nas palavras, olha como a igreja está fluindo dos ministérios. E você pode ir na escola de música, você pode ir lá na cozinha, você pode ir como ontem no ministério com as mulheres. Que coisa linda e maravilhosa. Meu Deus do céu, quantas pessoas. Como Deus está fluindo através de você. Nós temos 4 perguntas que são muito especiais. Quem ora por mim? O pastor ora por mim. Imagina o pastor orar por 200, 300 pessoas todos os dias. Não, isso não acontece, irmão. Mas o pastor ora, sim, o pastor ora. E há momentos que você não tem noção que eu estou orando por você, citando seu nome. E às vezes é pedindo ao Senhor, não deixa meu coração. Senhor, eu não vou deixar meu coração, eu vou cuidar do meu coração, porque essa pessoa precisava de um tapa. Acorda, meu filho. Muda de vida, meu filho. Mas isso é carne, isso é o pastor, que tem que cuidar do coração. E de novo ir lá assim, vem cá, eu quero amar você. Vem aqui de novo, eu vou começar tudo de novo. Mas às vezes isso não é na igreja, às vezes isso é em casa, seu parente. Senhor, eu quero cuidar do coração e eu quero ir. Eu quero orar por ele. Quem ora por você? O pastor de vez em quando ora por você. O pastor falando de mim agora. O Sóstenes de vez em quando ora por você. O Sóstenes todos os dias ora por você porque você está no rebanho. O Sóstenes ora também intensamente por aqueles que estão fracos, enfermos, ou desanimados, ou talvez embaraçados com qualquer coisa. E quando eu falo os Sóstenes, eu estou falando Dani, eu estou falando Marcos, eu estou falando Arthur, Geraldo, estou falando os líderes, talvez o seu líder de célula. Mas eu estou falando também que mais pessoas podem estar orando por você, se você tiver vínculo, comunhão, confissão, derramar o coração, andar junto. A segunda pergunta que nós temos aqui na tradição da igreja: o que tenho profetizado? Que, irmãos, você não precisa nem ir para a notícia. Basta você se lembrar agora de alguns assuntos da vida ou do país, e você vai ter motivo para reclamar, para falar, para comentar. E volta e meia a gente está andando, às vezes é no almoço, às vezes é no carro, às vezes é indo dormir, e a gente está se lembrando. Mas você viu a notícia? Você viu o que fulano fez? Você viu o que deu com Cicrano? Você viu, meu Deus, e a gente sai, mas inflamando. Você viu a igreja? Você viu o que fizeram? Você viu o que eu não concordo? Você viu minha sogra? Você viu meu cunhado? O que você tem profetizado? Senhor, eu estou vendo tudo isso, mas eu quero ser quem levanta a voz e profetiza algo. Terceira pergunta: quem é o meu líder? Não tenha dúvida, Deus me colocou com a Dani pastores deste rebanho. Deus levantou Marcos e Cosmélia
pastores desse rebanho. Arthur e Cristina, pastores desse rebanho. Nós estamos investindo em outros irmãos que talvez algum deles tenha o ministério pastoral. Mas o Senhor quer levantar, junto com você, alguns que cuidam de vidas. A esses nós damos o nome também, é só de ilustração ou só de indicação, é didático. Líder. Estou pastoreando uma vida, estou cuidando de uma vida, estou liderando a vida, ainda que seja circunstancialmente, eu estou cuidando de alguém. Quem é o seu líder? Não pode ser no sentido dependência. Me ajuda a decidir, ninguém me liga, ninguém cuida de mim. Você já mostrou algum nível de imaturidade. Você é autônomo. Você governa a sua vida. Você é responsável por ir buscar o Senhor. Mas é imprescindível que você tenha a vida compartilhada com alguns que vão te liderar. Vão te ajudar a ver a palavra. Vão te ajudar a ver os erros. Vão mexer em algumas feridas e vai doer. Ao invés de você sumir, reclamar, você fala assim, pode vir. Eu quero ser curado. E não dá para ser só o pastor. Algumas vezes durante a semana ou no púlpito, você precisa de um pequeno grupo. Você precisa se unir a algumas pessoas que às vezes Deus não está dando, nem é na célula. Às vezes é pela amizade com alguém. E às vezes nem é perto de casa. Mas Deus está colocando perto de você pessoas que têm uma porção de Deus para te liderar em algum assunto. E a última pergunta. Quais são os seus discípulos? Eu não tenho condição. Claro que tem. Se Cristo está em você, Ele disse a nós, ide e fazei discípulos. Eu quero cuidar de alguém. Eu não preciso do título. Eu quero cuidar de alguém. Ainda que não seja chamado para o ofício do ministério pastoral, tempo separado, dedicação. Aí o seminário ele se torna realmente muito estratégico, conhecimento teológico. O título, no entanto. Mas eu vou cuidar das vidas da igreja, como Deus está separando o Tiago, tempo dedicado para se formar, quem sabe, no ministério pastoral, mas cuidando já de vidas. Talvez esteja acontecendo com o seu líder de célula, tem o seu emprego, tem sua tarefa, tem sua empresa, mas está com toda diligência cuidando de você. Senhor, eu quero honrar os ministérios do corpo de Cristo. E eu quero entender que Cristo está em mim. Todos esses ministérios estão em mim. Eu quero também orar por alguém. Eu quero também profetizar algo. Eu quero também ser líder de alguém. Eu quero ter discípulos. Eu quero viver a vida do corpo de Cristo. Feche os seus olhos.